em Deus. Amém? A Bíblia diz no livro de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, e as coisas vos serão, que a igreja? Acrescentadas. O que eu estava dizendo para os irmãos? Eu estava dizendo, olha, a comunhão com Deus, a sua relação com Deus, ela tem que ter uma primazia. Ela tem que ser primária. A sua comunhão, a sua intimidade com Deus, não pode haver nada entre você e Deus. Não pode ter nada, o inimigo ou você mesmo colocar algo entre você e Deus. Quando ele diz as demais coisas, quando você primeiro rei, quando você olha para Deus, quando você olha para o Senhor, e o Senhor, ele está dizendo, as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, as demais coisas, que é um acréscimo dessa relação. Você nunca pode colocar, no meu caso, fazer uma interação, algo que você deseja. Você não pode colocar o acréscimo como esse elo de ligação entre você e Deus. E muita gente faz isso. Quantas pessoas, meu irmão, que infelizmente não está sendo respondido, ou não está acontecendo, porque uma bênção não veio, ela por causa disso desanima, deixa de buscar, deixa de adorar, deixa de servir, deixa de olhar para o Senhor. Você tem que buscar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Esse é o ponto. Você tem que andar com Deus pelo que Ele é. Você tem que estar com Deus pelo que Ele é. Eu estou sendo abençoado, as coisas estão dando certo, eu continuo andando e amando. Não está do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Eu continuo, que a igreja? Amando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus. As lutas, as suas dificuldades, os seus problemas diários, não pode ser um termômetro da sua fé. Não pode ser um termômetro do seu amor. Não pode ser um termômetro da comunhão. Porque isso é um acréscimo dessa relação. Mas a palavra do Senhor também nos diz que aquele que busca o Senhor de nada tem falta, meu irmão. Então olhe para Deus, busque a Deus, ame a Deus, sirva a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos para a mensagem hoje? É só um que Deus tem colocado aí para você de forma mais completa. No Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 1. A palavra de Deus, ela diz: sucedeu depois disso, os filhos de Moab, e os com eles alguns outros amonitas vieram a pelejar contra quem, igreja? Contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande igreja. Grande o que, irmãos? Multidão. Deixa eu só voltar aqui. Por que vocês viraram as caixas para cá? Está funcionando? As luzes não estão acesas? Está saindo som? Sei. Aquela lá não está funcionando. Estou falando nessa caixa ali, está funcionando, está a luz apagada. Mas deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui, senão. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar e em Engedi. Depois se achava o Senhor, e apregoou ali jejum em todo o que, igreja? Em todo Judá. Olha aqui para o pastor. Algumas coisas acontecem na nossa vida de repente. Tem coisas que você não planeja, outras você não espera. E quando você vê, já está no meio dela. Já está acontecendo. A coisa já está em curso de você. Uma situação no qual você talvez nem provocou aqui. Talvez você nem planejou aqui. Quando nós estamos com uma situação aparentemente fora do nosso controle, fora da nossa condição, nós temos, meu irmão, em nós, isso é de cada um de nós, um sentimento chamado medo. E a medo, ele pode surgir. Ele pode querer tomar frente na sua vida. Ele pode querer tomar frente da sua fé. Quando esse sentimento surge,
e ele vem diante da fé, diante das circunstâncias, o medo ele pode provocar em algumas pessoas reações diferentes. Algumas pessoas estavam, outras entram em pânico, outras se desesperam, saem correndo, foge, desiste, desanima, da bênção, da situação, simplesmente abre mão daquilo que lhe pertence. As pessoas não. E por que não? Você vai ver que a questão justamente do que eu iniciei falando hoje, embora que não é a mensagem, mas tudo se volta para o que eu estou lhe falando. Comecei lhe falando dessa relação íntima entre você, irmãos, de Deus. Você tem que ter cuidado com o medo, porque o medo ele pode ser algo natural, pode ser algo das suas emoções, como também pode não ser. Não pode ser, pastor, o medo é medo. Não. A Bíblia não trata o medo como um medo simplesmente. Existe o medo natural, sim. Mas existe também o espírito do quê? Do medo. A própria palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito do que? De medo. Quando é um espírito de medo, isso se torna maligno. Isso é algo, meu irmão, que não é do Senhor. E esse espírito de medo, ele costuma, o que, pastor? Travar a pessoa. Ele costuma, pastor, impedir a pessoa de progredir. A pessoa tem medo de investir. A pessoa tem medo de comprar. A pessoa, ela tem medo, sabe, de entrar num relacionamento. Porque eu já sofri, porque eu já passei por muitas coisas, e eu acho que vai ser a mesma coisa, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Isso não vem de Deus. Não, eu não vou mentir, porque afinal de contas, crise, país e tudo mais. Mas quando você olha em volta, essa crise não existe. É um espírito de medo, maligno, satânico, que muitas vezes está atormentando as pessoas, impedindo elas de progredir. Porque quando você fala de crise, meu irmão, eu entendo crise como outra coisa. Eu entendo crise como lojas fechando, um deserto na cidade. Você já andou aqui 5 da tarde, 6 aqui, 4? Como é que está? Está o quê? Você passa pelas pessoas comprando. Você passa lá no açougue, a carne perdendo lá, porque não tem para quem vender. É assim que está lá? Mas às vezes é uma luta para você chegar para ser atendido. Você vai no mercado, é fila em todos os caixas, e o diabo fica colocando na sua cabeça que existe uma crise. Não existe uma crise, existe um medo impedindo as pessoas de crerem, meu irmão, num futuro melhor. Então esse espírito de medo impede você de querer casar, de querer formar uma família, de querer ser feliz. O espírito do medo faz com que você cancele uma viagem. Afinal de contas, tem muita gente morrendo nas pistas. Tem pessoa que nunca vai viajar de avião. Vai que cai. Boa sorte, irmão. Não, pensa bem. O mais difícil do mundo é cair no avião. Vai cair justo no dia que você vai viajar? Fala pro irmão do lado, ô miserável. Não, mas não tem. Peraí. E pelos estudos, é muito mais seguro você andar de avião do que de carro. Muito mais seguro. Mas tem pessoa que diz, eu jamais coloco o meu pé no trem daquele lá. Não, eu vou de a pé, mas não vou de avião. Isso é o que? Isso é normal? Isso é comum? Não é, é um medo que você tem que vencer. Tem pessoa que ela tem carta, mas o quê? Não dirige, irmão. Tirou a carta e não dirige. Tudo isso é coisas que vêm, que acontecem, e que você precisa trabalhar contra isso. Você não pode ficar aceitando o diabo ficar oprimindo você, irmão. Olha para o irmão do lado e fala, você tem um Espírito Santo.
Você tem Jesus na sua vida. Diga glória a Deus. Olha para o irmão e fala: você é mais do que um vencedor, meu irmão. Pega no ombro dele assim e fala: seja corajoso, meu irmão. Amém, igreja? Irmão, seja corajoso. A Bíblia diz: não te mostre fraco no dia do quê? Não. Nós somos mais do que vencedores. Você tem que colocar isso aqui no teu coração. Josafá, ele teve um medo. Mas olha o detalhe, a diferença. 3. Então Josafá temeu. Olha o detalhe, a diferença. E pôs-se a buscar a quem, igreja? O Senhor. E apregoou jejum em todo o quê? Em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem a quem, igreja? O Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, o quê? Novo. As atitudes de Josafá aqui é um exemplo para nós. Porque você vê ele, mesmo com medo, mesmo vendo aquela multidão, aquela situação, mas ele não foi para o quarto chorar. Ele não foi lá, fechou a porta, se colocou debaixo da cama e declarando que era o fim, que acabou, que agora não tinha mais jeito. Humanamente não tinha. Humanamente ele estava diante de uma situação irreversível. Eu quero que você entenda isso. Não era um simples inimigo que estava do outro lado. O que vinha contra ele era uma multidão. O que vinha contra ele não era, meu irmão, um simples exército. Juntaram nações contra ele. Então, humanamente falando, não tinha o que fazer. Mas aquela situação, ao invés de colocar ele para correr, para fugir, para se esconder, olha a diferença. Ele pôs-se a buscar a quem, igreja? Ao Senhor. É aqui que está a diferença. Você está ansioso? Você está triste com alguma coisa? Você está até com medo de alguma coisa? Resultado de um exame? Você está pensando, ansioso, temeroso, diante de um problema financeiro que você está enfrentando? Diante de um problema no seu casamento que você está enfrentando? Pastor, o que eu faço? Põe-se a buscar a quem, igreja? Ao Senhor. Vai orar, irmão. Vai orar a Deus. Vai se colocar diante de Deus com toda a sua fé. Porque nós temos um Deus que garante resposta quando Ele diz: clame a mim, e o que, igreja? Responder-te-ei. As circunstâncias, as situações, elas precisam levar você para Deus. Elas precisam levar você para a presença do Senhor. Ele fez só isso? Não, porque ele entendeu que aquela situação não era apenas mais uma. Não era só um problema. Não era só uma situação. Não. Era algo terrível que estava acontecendo ali. Tem pessoa que está passando por isso. Não estou dizendo na mesma esfera, na mesma situação que Josafá. Nem o Brasil já enfrentou isso aqui. Nem o nosso país enfrentou isso aqui ainda. Mas quantas vezes a pessoa, ela vai enfrentando algo particular, ela está enfrentando coisas terríveis na vida dela, e ela está agindo como, meu irmão, se não passe de mágica, se o inimigo uma hora vai ter misericórdia dela, se qualquer hora de repente Deus possa, segundo a sua vontade sublime, fazer alguma coisa. Não. Por várias vezes na Bíblia, você vai ver que Deus agiu, e aqui está um caso clássico, que Deus agiu por intermédio dos homens. Deus agiu não por conta da situação. Deus viu e operou e teve misericórdia e agiu. Não, alguém orou,
alguém jejuou, alguém buscou, alguém se colocou na presença dele, alguém clamou, alguém invocou o nome dele. E aqui está a diferença. Você não pode agora ficar de braços cruzados vendo essa situação. Você tem que fazer alguma coisa, e a primeira coisa a ser feita é buscar o Senhor. Mas não é aquela busca, aquela oraçãozinha, não, é algo mais intenso, é algo mais profundo. Aqui você vê que ele não apenas orou, ele também jejuou. Ele entendeu, como a Bíblia diz, as certas castas de demônios, que não sai senão pelo jejum e o que, igreja? E oração. Tem coisas que você vai ter que jejuar, meu irmão. Você vai ter que orar, você vai ter que se pôr na presença de Deus. Você vai ter que estiar a bandeira e falar: diabo, já que você quer guerra, então você encontrou. Porque eu não vou perder minha família, eu não vou perder meu casamento, eu não vou aceitar essa doença no meu corpo, eu não vou aceitar essa situação financeira, essa miséria, eu não vou aceitar esse problema. Eu vou buscar a Deus, e Deus tem a salvação para me dar. É aqui que está a diferença. Não podemos apenas assistir. Ele não fez só isso, ele reuniu todo o Judá. Ele trouxe todos, ele levantou todos. Vamos orar. Às vezes é preciso você agregar, às vezes é necessário você trazer também pessoas para compor com você essa situação. A própria palavra diz que nós temos que levar as nossas necessidades aos santos. Faça conhecidas as vossas necessidades aos santos. Quando fala de santo, não está falando de imagem, não. Está falando, meu irmão, daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, daquela pessoa que pode orar com você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Daquela pessoa que pode buscar a Deus com você. A quarta coisa que Josafá fez aqui, o que ele fez? 5. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de quem? Olha aqui para mim. Ele se afastou da casa de Deus ou ele foi para a casa de Deus? É aqui que está a diferença. Irmão, você tem que ir para a casa de Deus. Seu casamento está bem? Pastor, poderia estar melhor. Só que tem quarta-feira que eu não vejo muitos de vocês aqui, que é o dia da família. E tem pessoa que, infelizmente, a atitude dela vai ser como a de Josafá, que só vai para a casa de Deus o dia que o inimigo estiver na sua porta. Então eu vou lá na quarta-feira buscar agora porque eu tenho um problema. Então essa relação entre você e Deus tem um acréscimo, um elo que não é simplesmente amor. Comunhão. Nós temos que buscar a Deus, meu irmão, todo dia, toda oportunidade. Você tem que estar na casa de Deus. Congregai-vos, como diz o Senhor. Se envolva. Se envolva com a presença de Deus. Não olhe para ninguém. Não olhe para nada. Olhe para o Senhor. Fala: Deus, eu vou me aproximar, eu vou buscar mais. Quem busca mais, tem mais. Quem busca mais, está mais perto, está mais próximo. Eu sei que a minha mãe me ama muito. Minha mãe me ama demais. Só que ela pode ajudar mais os meus irmãos do que eu. Eu tenho certeza que no dia a dia ela serve muito mais eles do que eu. Ainda essa semana meu pai mandou para mim: ouve esse barulho aí, Fábio. Eu falei: o quê? Ouve aí. Eu falei: eu conheço esse barulho, pai. Isso aí é uma panela de pressão. Ele falou: é mesmo. Pensa num feijão que a sua mãe está fazendo.
Falei, pai, vou mandar o senhor plantar batata. Não, o senhor é meu pai, mas estou com vontade. Falei, o senhor sabe o tanto que eu gosto do feijão que a mãe faz. O senhor vem com essa palhaçada do meu lado? Não, fica tranquilo, vai vir todos os meninos aqui, vai comer hoje aqui em casa. Vem me avisar para que isso aí? Mas porque estão mais, o que a igreja? Desfruta mais. Se aproxima, se aproxima, olha aqui, Deus tem um banquete para você, mas está na mesa. O banquete se coloca no que, igreja? Na mesa. E para isso você tem que sentar, você tem que participar, você tem que estar. Glória a Deus. Abre não, continua aí, versículo 6. E diz: Ah, Senhor, eu quero que você preste atenção, do versículo 6 ao 9, a oração dele. E diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. E o que, igreja? Diga glória a Deus. Olha que oração. Por que eu estou falando que oração? Mesmo com medo, diante de um problema gravíssimo aqui, você não vê Josafá fazendo aquela oração desesperada. Você não vê ele ali no desespero, chorando: Deus, o que vai ser? Deus, não. Você vai ver que ele se apoia na palavra, na própria promessa que Deus havia feito. O Senhor diz que se nós se nós enfrentássemos peste, angústia, problema, seja de qual ordem for, se nos colocássemos aqui diante da tua casa, então o Senhor nos ouviria. Meu irmão, a sua oração, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. A sua oração, ela tem que ser pautada aqui, porque a Bíblia diz que o Senhor vela sobre a sua, o que, igreja? Palavra, para cumprir. E o próprio Deus, ele se coloca nessa responsabilidade para cumprir a palavra dele. Então, quando você for orar, ora sobre a palavra. Ora sobre a palavra, não precisa entrar em desespero. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo, a minha situação é urgente. A de Josafá não é? Tenho certeza que é mais do que a sua, mais do que a minha. Mas aqui você vê ele orando com o quê? Com confiança. Você vê ele se colocando diante de Deus com confiança. Meu irmão, nós não temos um Deus que se esquece do que fala. Nós não temos um Deus, ele mesmo se apresenta dizendo: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu é fiel para cumprir, e vai cumprir. Diga glória a Deus. Amém? Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eles que nos dão pago, vindo para lançar-nos
fora da herança que nos fizestes, o que, igreja? Aqui você vê ele apresentando a situação. Apresenta a situação. A Bíblia diz em Isaías: entremos em juízos juntamente, apresenta-me as tuas razões, para que eu possa justificar. A sua oração, ela tem que ser uma oração como se você entrasse num tribunal, meu. É como se você estivesse num cenário de tribunal. Você não vai simplesmente sair dali absolvido só porque você está sofrendo. Ah, mas é que está difícil para mim, seu juiz. Não, ele vai olhar os autos, ele vai ouvir o seu advogado, ele vai ouvir o promotor de acusação. Ele, meu irmão, vai olhar a situação. E se você tem prova, se você tem direito, o seu direito será respeitado. Agora entenda, quando você entra em oração, você tem Jesus como nosso advogado. O diabo está lá no papel dele, o promotor. Mas nós temos Deus como juiz. Detalhe: Jesus nunca perdeu uma causa. Não vai perder a sua. Mas desde que você entra na presença dele, meu irmão, entendendo, você precisa orar dentro disso daqui. Deus, é o meu casamento, está assim. É a minha esposa que está assim. Meu Deus, me mostra se eu estiver errado, me ajuda a entender. Se ela estiver errado, mostra para ela. Mas esse demônio que está causando contenda dentro da minha casa, ele tem que sair agora. Mas aí, ao invés de orar, tem gente que vai falar para a amiga, outro vai falar não sei para quem. Daqui a pouco até os cachorros da cidade estão sabendo da vida dele. Aprenda a falar com quem resolve, e Deus resolve. Amém, igreja? O Senhor resolve os teus problemas. Ele tem a solução. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Olha agora. E não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em quem, igreja? Em ti. Olha aqui para mim. O que fazer quando não saber o que fazer? E quantas vezes você vai se ver assim? Eu não sei o que fazer diante disso. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. Quando você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você tem que entender é não sair fazendo qualquer coisa, ou de qualquer jeito. Ora a Deus, irmão. Deixa Deus dirigir suas decisões, deixa Deus dirigir suas escolhas, deixa o Senhor conduzir você. Não sai fazendo o que você acha, que você quer, que você pensa. Eu sempre falo, cuidado com as suas emoções. Não, fica na vontade de Deus, na palavra. Eu não sei o que fazer, então não faz nada. Não faz nada no sentido do que? De ficar de braços cruzados? Não. Não faz nada de permanecer firme, confiante, até Deus falar para você, vai. Aí você pode ir que a vitória já é sua. É isso que você tem que pôr no teu coração. Aí a pessoa sai fazendo qualquer coisa, sai atirando para todo lado, e no fim, meu irmão, quebra a cara, perde tudo, vai de mal a pior. Ah, mas por que não? Porque você não permitiu Deus conduzir a sua vida naquele momento. E principalmente no momento de dificuldade, de luta, no momento de batalha na sua vida. Você tem que deixar Deus, meu irmão, conduzir, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele abre caminho no meio das tempestades. Glória a Deus, igreja. Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos.
Olha para o irmão do lado e fala: Deus quer te ver de pé. Não é caído não, não é desanimado não, pedindo a morte, achando que é o fim, que não tem mais jeito. Deus quer ver você de pé. Glória a Deus, irmãos. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande, o que, igreja? Multidão, pois a peleja não é vossa, senão de quem, igreja? Senão de Deus. Diga glória a Deus. Ô meu irmão, entenda isso aqui. Quando você busca a Deus, você faz a coisa certa, você não entra no desespero, você não faz loucura, besteira, você confia no Senhor, você crê nele, você permanece na vontade dele. Naquele momento, Deus está entrando nessa batalha, e a batalha não é mais sua. Você precisa apenas crer, confiar. Porque quando Deus entra em ação, a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, meu irmão. Aí nós queremos tomar a frente, na frente até de Deus, agir por conta própria. Não, Josafá fez a coisa certa. Deus, eu não tenho força para isso, não está em mim condição para isso, não está nas minhas mãos. Quando a coisa não está nas tuas mãos, você sabe que você não tem força, recurso para aquilo ali, você pode ter por certeza, já está na esfera do impossível. E quem faz o impossível é o Senhor. E Ele vai fazer no nome de quem, igreja? No nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. Aplauda Jesus com fé. Glória a Deus. Amém? Olha para o irmão do lado e fala: a vitória já é sua, meu amigo.